Quanto mais o ser humano parece pretender fazer de si mesmo um imortal, um deus, mais próximo de um animal ele tem se aproximado. E o pior é que isto é literal. A United Therapeutics, a empresa de biotecnologia sediada em Maryland, está planejando começar a transplantar órgãos de porcos geneticamente modificados para humanos. E não estamos mais falando de algo para daqui a algumas décadas. Eles planejam isto ainda para este ano, conforme relata a publicação Future Human, de propriedade da Medium. David Hyers, o diretor científico da subsidiária da United Therapeutics, Revivicor, disse à publicação que, abre aspas, achamos que temos o porco que será o que levaremos aos humanos em 2021 ou 2022. Estamos bem nesse ponto. Estamos tentando entrar em humanos dentro de 1 ou 2 anos. Nosso objetivo final é, essencialmente, ter um suprimento ilimitado de órgãos. Fecha aspas. Ou seja, eles dizem que seu objetivo é compensar parte da demanda por transplantes de órgãos. Os dados informam que a cada dia morrem 17 americanos que estão em lista de espera por um transplante, de acordo com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde dos Estados Unidos. E, portanto, os defensores do transhumanismo têm aí um belo argumento para empurrar mais esta parte da agenda. Bom, ao menos eles são honestos o suficiente para admitir que há pelo menos um grande problema. Transplantar órgãos de animais no corpo humano pode resultar em reações imunológicas graves. Em outras palavras, o corpo humano rejeita os tecidos estranhos. Mas então a Revivicor fez alterações genéticas nos porcos para interromper essa reação em seu caminho, impedindo o corpo do porco de produzir um açúcar conhecido como alfa-gal, que causa a rejeição. Graças em parte a essa mudança genética, a Food and Drug Administration declarou em dezembro que os porcos geneticamente modificados são seguros para a população em geral comer. Mas, em vez de produzir carne de porco geneticamente modificada para o consumo alimentar, no entanto, Hyers está concentrando os esforços da empresa na criação de um suprimento ilimitado de órgãos para transplante. Até agora, o porco de testes atual da empresa tem 10 modificações genômicas e fará parte de seus próximos testes clínicos em humanos. Apesar dos avanços, muitas questões, para não falar dos dilemas morais, permanecem sobre a viabilidade do uso de órgãos de porcos em pacientes humanos. É claro que isto tudo será varrido para debaixo do tapete, pois as elites e as pessoas em geral decidiram que não vão mais esperar para tentarem alcançar sua suposta imortalidade. Mas por que estão usando justamente porcos e não macacos, como se costumava fazer? Bom, em uma demonstração que Elon Musk chamou de Os Três Porquinhos, ele provou que sua equipe incorporou com sucesso o implante Neuralink em cérebros de suínos e o dispositivo parecia estar funcionando. Vamos repetir a pergunta de forma um pouquinho mais elaborada. Em um momento em que os cientistas dos Estados Unidos estão usando um número recorde de macacos em suas pesquisas, cerca de 76 mil primatas não humanos em 2017, por que a Neuralink optou por usar porcos para sua pesquisa de implantes cerebrais em vez de primatas, que são supostamente mais intimamente relacionados aos humanos? Embora o Neuralink não tenha explicado isto oficialmente, a conclusão que nós podemos chegar é que, quando se trata de animais de pesquisa, os macacos não são apenas mais caros do que os porcos.
mas seu uso encontra mais probabilidade de resultar em um processo de ética. E, independentemente dos animais usados nos testes, há limites para o que os cientistas podem deduzir desses testes. Os modelos animais são tão antigos que os cientistas basearam os primeiros livros de anatomia em porcos e macacos, em vez de cadáveres humanos. Isso faz sentido, considerando que humanos e porcos têm algumas semelhanças impressionantes. Um porco pesa cerca de 60 quilos e tem uma anatomia semelhante à de um ser humano, incluindo sua distribuição de gordura, colocação de órgãos e até mesmo a cobertura de pelos na pele, isso de acordo com a Academia Australiana de Ciências. Esta mesma academia chega a informar que, abre aspas, por esta razão, os porcos têm sido usados em pesquisas médicas há mais de 30 anos e são conhecidos como um modelo de pesquisa translacional. Isso significa que, se algo funciona em um porco, tem maior possibilidade de funcionar em um humano. Fecha aspas. Se tudo isso já não fosse nojento o suficiente e ética e moralmente questionável que chega, para completar, a FDA, o órgão dos Estados Unidos que regulamenta a indústria médica e alimentícia do país, aprovou no mês passado, como já dito, uma nova raça de porcos geneticamente modificados para uso como alimento. Foi a mesma empresa que aprovou os porcos modificados como fonte de órgãos para transplantes entre espécies. Batizados de Gal-Safe, por conta de os porcos geneticamente modificados não produzirem a molécula de açúcar chamada alfa-gal, que normalmente não só é encontrada na carne de porcos, mas também na de vacas e carneiros, os cientistas envolvidos acham então que isto já é o suficiente. Pessoas com um tipo de alergia conhecida como síndrome alfa-gal podem desenvolver reações letais se simplesmente expostas a esta molécula. Com a nova raça de porcos, os pesquisadores esperam que pessoas com esta síndrome possam consumir a carne desses animais normalmente. O xenotransplante, como é conhecida a técnica de transplantes interespécies, tende a logo se espalhar pelo mundo. Porcos têm um período de gestação curto, ninhadas grandes, são baratos, fáceis de criar em ambientes livres de patógenos e têm órgãos com tamanho anatomicamente comparável aos dos humanos. Talvez o final do livro de George Orwell, na Revolução dos Bichos, que conta que ao final porcos e homens estavam sentados em uma mesma mesa de jantar, sem que se pudesse distinguir quem era quem, esteja perto de se tornar uma realidade. As quimeras das lendas antigas, de antes do reinício da história, nunca estiveram tão perto de se fazerem presentes nestes tempos em que vivemos, tal e qual os dias que antecederam a Noé. Não esqueça de se inscrever no canal e lembre de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.